Vamos orar? Senhor meu Deus, eu te agradeço por estar aqui novamente, na presença dessas pessoas, aqui na igreja, na tua presença, na presença dos teus anjos, e ter essa oportunidade de trazer mais uma vez a mensagem a todos que estão aqui presentes. Deus divino, verdade, no Senhor Jesus Cristo. Envia-nos, Senhor, tudo que tu quer que seja passado para esses irmãos na noite de hoje. Senhor, lembra-te dos pedidos e das orações que cada um de nós fazemos a Ti todos os dias, todas as noites, Senhor. Olhe por nós, Senhor. Atenda os nossos pedidos, pois nós somos tão pequeninos, tão fracos, humanos e pecadores como somos. E diante de Ti, de Tua presença, nós reconhecemos as nossas fraquezas, os nossos erros e os nossos pecados. Jesus de Nazaré, Filho unigênito Deus Altíssimo, tende piedade de nós. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados, as nossas obras más, aquilo que nós fazemos, mesmo pensando que é bom, mas Tu diz em Tua palavra que as melhores obras das mãos dos homens são mais sujas do que os pães que as mulheres usaram. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, diante da Tua palavra, Senhor, nós Te pedimos um pouco mais da Tua graça, um pouco mais, Senhor. Dai-nos um pouco mais da Tua graça, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua misericórdia. Te pedimos em nome do Teu Filho, Jesus de Nazaré. Amém. Irmãos, Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10, versículo 1. A Bíblia fala de vários centuriões, aqueles que romanos, leigos, gentios, impuros, que não conheciam a palavra de Deus, não conheciam as leis, nem as respeitavam, muitos deles, porque eram romanos e tinham outros deuses, e nada tinham com o Deus de Israel. Mas, mesmo assim, no meio deles, haviam aqueles tocados pelo Espírito de Deus, que conheceram a Cristo, ouviram falar de Cristo, conheciam o Deus de Israel e aceitaram a esse Deus e aceitaram também o nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 10, Atos dos Apóstolos. Todo mundo encontrou? Amém? Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas, muitas doações ao povo, e de contínuo ele orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, olhando bem firme no anjo e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas, os donativos que tu dá para os pobres, têm subido também para a memória diante de Deus. Agora, pois,
envia homens à cidade de Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Amém? Podem sentar. Junto ao mar, a cidade de Jope, fica no território da Fenícia, né? Mas todos os territórios, além de Israel, já estavam sendo tomados pelo cristianismo. A palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, já iniciara a ser pregado por todo o mundo, começando por Jerusalém, depois para as outras cidades próximas a Israel, tanto na Fenícia como na Síria e outros países árabes. A palavra do Senhor era divulgada. A Bíblia fala aqui do centurião Cornélio, que era um homem que, mesmo sendo centurião, que era chefe, todo centurião era chefe de 100 soldados, por isso centurião, né? Um homem que era temente a Deus, que acreditava no Deus dos judeus, que dava muitas esmolas, que ajudava as pessoas carentes da cidade em que ele morava, que temia a Deus e que orava continuamente. Mas ele não tinha conhecido Jesus de Nazaré, nem tinha ouvido falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca tinha recebido a comunhão, nem o Espírito Santo, nem nenhum tipo de batismo. Ele não podia ir nas sinagogas, nas igrejas da época, assistir a um culto e ouvir a palavra de Deus, porque ele era considerado como um impuro, era uma pessoa imunda, era uma pessoa em que os judeus não tinham o costume, por não ser judeu, qualquer outro tipo de pessoa, seja italiano, grego, fenício, de outras cidades, não poderiam ter contato, ou seja, entrar na casa de um impuro, comer ou beber na casa de um impuro. Isso jamais era feito. Mas Deus entra na casa de Cornélio. Irmãos, se Deus entra na casa do centurião Cornélio, vê as boas obras das mãos de Cornélio, a palavra diz que Deus escuta as orações de Cornélio. Essas orações e tudo o que ele faz sobem até o altar, o trono de Deus. E se nós, que somos cristãos, que ouvimos o Evangelho de Cristo, confiamos nele, oramos, pedimos, jejuamos, damos dízimos, ofertas, ajudamos nas campanhas, oramos pelo nosso próximo, fazemos doações. Se nós fazemos tudo isso, nós devemos também acreditar que a nossa oração também tem chegado ao trono de Deus, mesmo que ela não tenha sido respondida ainda. Mas se ela ainda não foi respondida, aguarda o teu tempo, porque a resposta virá. Meus irmãos, passar por problemas e dificuldades, estando dentro da igreja, todos nós passamos. Mas devemos estar sempre confiantes em que mesmo nas dificuldades, Cristo está com a gente. Não só nos momentos de alegria e de festa. Porque Ele irá nos acompanhar até o último dia para nos ressuscitar e nos levar até o céu.
Mas para isso nós devemos estar confiantes nas orações, nas boas obras que nós fazemos e procurar caminhar firme, não perdendo o foco nem para a esquerda e nem para a direita. O caminho é um só. E Jesus sempre pede: não deveis olhar mais para trás. Aquilo que já passou na tua vida, no tempo que tu ainda não era crente, realmente acabou. Não é? Se era bom ou se era ruim, foi apagado. Quando a gente confia realmente em Deus e acredita nele, e entrega a vida nas mãos de Jesus, nós confiamos que Ele vai estar naquele momento escrevendo o nosso nome no livro da vida. Não é? Mas se eu confio que Deus está fazendo isso, está escrevendo meu nome no livro da vida, eu tenho, a partir desse momento, de ter a consciência de não errar, para que o meu nome não seja apagado, nem erro grande, nem erro pequeno. Nenhum tipo de erro devemos cometer. Por isso é mais prudente o homem que pensa 2 vezes, 10 vezes, que se cala diante de uma afronta ou de uma injustiça, para pensar em que resposta irá dar. E muitas das vezes é mais sábio aquele que cala e não diz nada, mesmo sendo chamado de covarde. É muito mais interessante você passar por um momento desse, do que ter uma resposta sempre pronta na ponta da língua para dar para uma pessoa, porque você pode estar sendo testado. O amigo pregou aqui na frente sobre as tentações que Cristo passou. Mesmo dentro das igrejas, os cristãos são tentados. E as tentações vêm do altar de pastores gananciosos, que querem que as pessoas façam pacto disso ou daquilo, testem e tirem prova de Deus, oferecendo sacrifícios e muitas vezes em dinheiro. O nosso Deus não ofereceu isso. Quem ofereceu? O mundo, principados, reinados, dinheiro, mansões, gados, fazendas, riquezas, em troca de adoração, foi Satanás. Não foi Deus. Não foi Deus. Cuidado, irmãos. Cuidado com as orações. Vamos voltar para o texto do centurião Cornélio. Cornélio confiou no anjo, acreditou, mandou 3 homens dele ir até Jope, na casa de Simão Curtidor, em busca de Pedro. E Pedro teve uma surpresa muito grande. Quando os homens chegaram à casa do Simão Curtidor, que começaram a bater na porta, procurando Pedro, eis que o Espírito Santo falou com Pedro: não tenhas medo. O centurião, por nome Cornélio, mandou 3 homens virem te buscar para tu ires até a casa dele. Não tenha medo em ir, nem duvide da palavra deles, nem do que lhe for dito. E quando ele chega à porta, que é perguntado: tu és o Simão, que te chamam de Pedro? Ele disse: sim, eu sou. Nós viemos aqui ao mando do nosso chefe para te levar até a casa dele, que ele quer ter contigo. Pedro não duvidou e nem temeu.
Porque imagine chegando à porta da sua casa 3 soldados chamando pelo seu nome para te levar sem tu saber nem porquê. Nessa época era comum a perseguição aos cristãos. Mas Pedro, já avisado pelo Espírito Santo, foi sim, sem duvidar, até a casa de Cornélio. A palavra continua e diz que no meio do caminho, Pedro ainda estava ansioso em relação a ter que ir até a casa do centurião Cornélio para ter com ele, porque eu já expliquei qual era a condição do centurião romano e de como era a convivência entre judeus e não judeus. Deus fez descer do céu um vaso que se abriu como um lençol, e nele tinham várias criaturas da terra. E o Espírito de Deus, o anjo do Senhor, diz a Pedro para ele pegar qualquer uma delas, matar e comer. E Pedro diz: não, Senhor, em minha boca e meu ventre jamais entrou algo impuro. E por 3 vezes veio a ordem para ele matar, pegar um dos animais, matar e comer. Pedro continuou dizendo a mesma coisa até que o anjo disse: Pedro, que Deus disse: Pedro, não diga que é impuro aquilo a quem eu já tenho purificado. Olha, quando nesse texto fala sobre isso, aquilo aos alimentos que desceram do céu, a qual Deus disse que já havia purificado, era um exemplo de que Deus estava passando para Pedro, que já tinha purificado todas as pessoas gentis, todas as pessoas do mundo que criam na palavra dele, assim como o centurião Cornélio. Se alguém pegou esse texto e falou para você que ali Deus está dizendo: pode comer carne de porco, pode comer frango no molho pardo, pato no molho pardo, chouriço, não é? Vocês não ouviram falar disso, né? Chouriço, ele é feito com sangue do porco, que é cozido e assado, uma coisa assim, né? Deus não estava purificando esse tipo de comida. Não era comida que estava sendo purificada. Ali era um exemplo da purificação das pessoas que criam em Deus. No vaso que era Cornélio, um romano que já havia sido purificado, justificado por Deus, para receber a Pedro, receber a palavra, receber o batismo e receber o dom do Espírito Santo, ele com a família dele. Em momento nenhum o texto fala em comida impura, verdadeiramente. Então, irmãos, há muitas regras a serem seguidas nesse texto da Bíblia. Há muita coisa a ser compreendida. E aqui esse texto ele explica de uma forma muito inteligível sobre isso. Sobre você saber diferenciar do que o texto fala sobre o que desce no vaso, que se abre como um lençol, e da ordem que Deus dá para que Pedro pudesse entender o que ele estava querendo dizer através deste exemplo, deste vaso que desceu. E Pedro, com o seu coração, vai então até a casa de Cornélio. Mas alguns acompanhantes de Pedro relutavam em entrar, justamente por conta de entrar numa casa impura, uma casa que eles achavam que era imunda, que não deveriam entrar de forma alguma. Mas Pedro entra assim, movido pelo Espírito Santo. No versículo 23 diz: mas Pedro, após entrar,
na casa de Cornélio, não é? Diz: Pedro levanta-te, disse Pedro, que eu também sou homem. Quando Pedro chega à casa de Cornélio, ele tenta adorar Pedro. Pedro levanta ele. E não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste-me chamar? E disse Cornélio: há 4 dias eu estava jejuando a esta hora, orando em minha casa, e a hora 9, e eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, a quem tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão Curtidor, junto ao mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te. E bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Eu explico essa parte. Cornélio não só havia se preparado durante os dias em que Pedro viajava para chegar até a sua casa, como havia preparado a sua esposa, seus filhos, seus amigos, seus vizinhos, a toda a sua família. Cornélio já havia preparado. Havia uma assembleia pronta para ouvir a palavra de Deus através de Pedro. Meus irmãos, mais um exemplo que a Bíblia nos dá. Nós devemos fazer como centurião Cornélio fez, ter preocupação também de citar com a nossa família e passar um pouco da mensagem da palavra de Deus para eles. Eu sei que não é fácil, não é fácil. Eu digo isso de mim mesmo e da minha casa. Tenho minha filha, a minha esposa, ela não é a mãe dos meus filhos. Eu tenho o meu filho mais novo que frequenta uma outra igreja. Mas o mais velho se ajuntou, ele com a mulher dele, quando assim uma vez ou outra no ano querem, vão à igreja católica e relutam em ouvir a palavra de Deus quando eu coloco para eles. Incentivados pela minha família, pelas minhas tias, que são todas católicas. Você morou no Catanduvas? Você que é visitante hoje morou no Catanduvas? Eu conheço, né? Socorro, Rosário, Isolete. Você morava perto da Socorro do Botão, né? Hã? É do São Vicente? Parece muito famoso que morou lá. Essas tias que eu citei o nome, elas são muito católicas, né? Que a mãe delas, a minha avó, foi que construiu aquela igreja que tem em Catanduvas chamada Igreja São Cristo da Beira. E eu era o primeiro coroinha de lá da igreja. Depois de tanto ser coroinha de servir o padre no altar, eu já passava a rezar as missas no lugar do padre, quando o padre não ia. E a dona Judite, que era muito lá de dentro de São Sebastião, levava as hóstias já consagradas para entregar a comunhão. Para entregar a comunhão. Tinha um Marquinho que tocava teclado, ele faleceu, ia ser preso, porque estava na morte de uma professora, ela tinha caído no poço, ele tinha enterrado ela, vocês lembram dessa história? Depois ele se matou, deu um tiro na cabeça, um envolvimento com outra mulher. E eu havia pregado também para ele sobre o que ele já tinha feito e o que Deus podia preparar para ele, mas ele não deu ouvidos e ainda buscou uma morte pior ainda, que foi tirada da própria vida. Mas voltando para a minha família, há essa dificuldade, porque nem todos querem ouvir.
E às vezes os que ouvem procuram não levar a sério, porque eles acham que o acesso a Deus, a Jesus, a salvação é muito fácil. É no dia que eles quiserem, eles vão na missa, vão na igreja, se confessam aos pés do padre, e quando saem de lá, voltam para casa e passam a cometer os mesmos pecados que cometiam antes. Não há uma doutrina, não há uma orientação, não há uma purificação. Infelizmente eu fico muito triste, porque eu quero o bem deles, eu quero ver eles salvos, eu quero que no dia que for aberto o livro da vida diante do trono branco de Deus, e que for pesado na balança as obras dos seres humanos, porque nós seremos também pesados na balança, e que a balança possa pesar mais para o lado bom, para o lado positivo. Mas no meio disso tudo nós temos que ter algo também importantíssimo, que é a fé. Então, nós temos que ter a fé, nós temos que ter obras boas, todos nós temos que ter fé, obras boas, para ganharmos a nossa salvação, porque elas se completam. E amor, muito amor, principalmente pelo próximo. Então, não é fácil viver onde eu vivo, na família que eu vivo. Eu tento pregar para minha mãe, mas ela, além de ser muito idólatra, gosta muito de final de semana do Afar. Ela já tem 66 anos. Ela não perde não. Eu falei duro com ela, sexta-feira, foi sexta, né? Fui viajando, deixando a minha mãe para ficar com ela. Falei duro com ela porque ela já estava sentada 5 horas da tarde, numa mesa com uma cerveja em cima com a amiga dela. E se eu falar para ela, ela disse: não, eu vou sempre à missa ali no Irmãos 3, que tem a igreja lá. Então, é difícil. É difícil porque, enquanto nós estamos cumprindo o Evangelho, fazendo aquilo que nós acreditamos, crendo no Senhor, levando a palavra do Senhor para as pessoas, a gente pode estar vendo gente da gente, que a gente gosta, que a gente ama, indo para o mau caminho. Infelizmente, só existe 2 caminhos, né? Como já foi pregado lá em João 13, Mateus 13, que fala sobre seio de Abraão e o local de tormento. Quem assistiu a novela Rico e Lázaro sabe o que eu estou falando. Quem morre em Cristo, confiante em Cristo, na verdade, pelo menos pode se contentar com o seio de Abraão. É um paraíso, um local de pastos verdejantes, de águas tranquilas, como diz Salmo 23. Mas quem morre fora, que infelizmente aquele demônio que incentiva as pessoas a cometerem erros, a mentir, a dar falso testemunho, a enganar os outros, já está ali do lado no momento da morte, esperando para pegar na mão para levar para o lugar de tormento, porque eles não querem ficar a eternidade sozinhos nos lugares de tormento. Querem levar nas almas dos homens também. Lamentável. É triste. É agoniante. Mas o centurião Cornélio acreditou em Deus, se converteu, ouviu a mensagem que Deus, através de Pedro, pregou
a ele na casa dele. E no momento em que Pedro orava por Cornélio e por sua família, desceu do céu e entrou em sua casa um clarão tão forte com o Espírito Santo que batizou a Cornélio e a todos que estavam naquela casa. E todos que estavam com Pedro acreditaram no que viram. Acreditaram no que viram. Que maravilha! Gente, que maravilha o acontecido com essa família, né? O batismo que aconteceu na casa de Cornélio e que pode acontecer também na casa de cada um de nós. E na casa e a cada um a quem nós pregarmos a palavra de Deus. Devemos também entender que assim como Pedro pregava a palavra de Deus, também em poucas viagens ao redor da Judéia, também era um missionário. Pedro também era um missionário e era responsável direto pela igreja de Jerusalém. E assim como Pedro e os apóstolos, nós também devemos ser missionários de Deus, de levar a boa nova, a palavra do Senhor a quem quer que seja, onde quer que se encontre qualquer criatura. Devemos também levar a palavra do Senhor, uma palavra de conforto, de consolo, de humildade, uma palavra de libertação. De libertação. Mas com calma, tranquilidade e sabedoria na hora de responder, porque muitas das vezes nós tentamos pregar para os indivíduos e eles nos respondem, né, às vezes com uma pergunta irônica, descrendo naquilo que nós estamos falando, né? Então nesse momento é bom não debater, ficar calmo, tranquilo e até não falar nada. Creio apenas que Jesus irá fazer o mover do céu pelaquela pessoa, porque o próprio Senhor Jesus diz que uma vez que a sua palavra é lançada, a flecha é lançada, ela não tem volta. E feliz é aquele que recebe a palavra do Senhor em seu coração e aguarda, porque quando você é transformado pela palavra de Deus por dentro, você sente sempre uma chama lhe ardendo, queimando você por dentro, e essa chama acesa que lhe queima por dentro é a vontade que você sente em pregar a palavra de Deus também às outras pessoas. Ela nunca volta vazia. Quando a palavra de Deus quer dizer que a palavra de Deus lançada, ela nunca volta vazia, é por conta disso. É porque você nunca guarda só para você, você passa também para os outros, para as outras pessoas, né? A mensagem ela é colocada para todos, mas devemos ser confiantes, perseverantes. Quando eu falei aqui dos centuriões citados na Bíblia, não só Cornélio, mas tem o centurião também de Cafarnaum, a quem Jesus diz que não encontrou em lugar nenhum em Israel um homem com tal fé, tamanha fé, como aquele centurião de Cafarnaum, em que ele manda buscar o mestre porque um trabalhador dele muito querido estava em leito de morte. Estava em leito de morte. E quando ele persegue toda a Judeia e consegue encontrar Cristo, e que ele dá o seu testemunho para Jesus, Jesus diz: eu irei até a sua casa. Ele diz: não, mestre, eu não sou digno de que tu entres em minha casa, mas bastai uma palavra tua, e o meu centurião que está lá na minha casa doente sarará. Olha o tamanho da fé desse centurião, né? E Jesus concede a ele: que seja feito assim como tu falaste.
o teu servo está salvo. E ele voltou para casa não duvidando da palavra de Jesus. Ele creu naquela mensagem, naquela palavra. E quando ele chegou perto de casa, os outros servos dele já vinham: não incomodes mais Jesus. O fulano lá já está bom, já está curado, já está salvo. Então que fique também esse exemplo de fé. E é sempre o centurião que é exemplificado com uma fé grande, enorme, porque mesmo naquela época era difícil falar de Jesus para os próprios judeus, porque eles criam que a salvação deles é através do cumprimento da lei de Moisés. Como até hoje eles creem nisso, ainda aguardam a vinda de Jesus pela primeira vez, do Salvador, do Messias dele pela primeira vez. Enquanto que nós já temos a certeza de que ele já veio, se entregou na cruz, e ao morrer na cruz, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Jesus se retirou dos santos do seu altar, lá no templo, em que nem o templo nem os santos dos santos não existe mais. E com isso, ele abriu para cada um de nós, cada um, pecadores que somos, o direito de orarmos e desta nossa oração, a nossa devoção, poder chegar até o trono de Deus, como a do Cornélio, que não era judeu e ainda não era cristão, nem havia sido batizado, nem ainda tinha ouvido falar de Jesus. Creu, fez boas obras, teve fé em Deus, e a oração dele chegou até o trono de Deus. A sua oração também, irmão, chega ao trono de Deus. Basta ter fé, acreditar e confiar, porque ela vai voltar, ela vai chegar sim. Sempre chega o dia, sempre chega aquele dia maravilhoso. Deus, ele faz coisas e faz tão maravilhosas de forma que a gente nem espera. E muitas das vezes a gente espera que Deus haja a nosso favor da maneira que nós pensamos, e nem sempre é assim, como nós pensamos, como nós imaginamos, da forma que queremos. Temos também que entender isso, Deus não esquece de ninguém, Não tenha inveja das pessoas do mundo, por terem carros, por terem casas, por terem lojas, por serem ricos, por terem dinheiro. Nem todos eles lá têm a devoção que você tem, a fé que você tem em Jesus. É muito melhor ser pobre, mas ser digno. É muito melhor ser humilde e viver da maneira com que você está vivendo, mas você ter a certeza de que você está vivendo na companhia, na presença do Deus Todo-Poderoso. Então, aguarde que a sua graça, ela vai chegar, a sua palavra, a sua oração, a sua caridade, ela está chegando também ao trono de Deus. Nós não estamos só nesse mundo. E se porventura alguém do mal chegar para você, para falar algo ruim para ti, é porque Deus se achegou mais ainda do teu lado. Preste atenção, quanto mais você se achegar a Deus, mais o inimigo vai colocar coisas para te tentar, sabe? Tenha certeza disso. Tenha fé e confia. Nós vivemos num mundo muito complicado, um mundo em que existem muitos seres ruins que estão ao nosso redor, esperando um momento de fraqueza nosso para atacar, para nos derrubar. E eles estão apressados em levar almas para o tormento. Veja a quantidade de pessoas que têm sido mortas, vários tipos de mortes que têm acontecido no mundo todo. Então tenha dentro de si essa certeza: eu sou de Cristo, eu estou com Ele,
não abro mão, não abra mão, mesmo que isso venha te fazer sofrer, porque nenhum apóstolo de Cristo, nenhum que testemunhou Cristo, nenhum deles teve vida fácil. Todos foram perseguidos, foram presos, apanharam, foram humilhados, decapitados, enforcados, jogados na panela de óleo fervendo. Esse não morreu, João, né? Não morreu na panela de óleo fervendo. Mas Tiago teve a cabeça dessa. Pedro morreu de velhice. Aliás, morreu crucificado, mas pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Somente João também sabe qual foi o destino dele, a morte dele, porque havia sido prometido para ele, ele acreditava que ele iria ficar, né? Mas deve ter morrido de velhice também, porque dos 120 anos ninguém passa, é muito difícil. Então acreditemos sempre, sejamos sempre confiantes. Se algo de ruim lhe acontecer na semana, confie em Cristo. Nós estamos na mão dele. Nós estamos na mão dele. Se aconteceu algo de ruim com você, ore a Deus. Mas não ore dizendo: está vendo, Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu estou na igreja, eu estou orando, eu estou te pedindo, e está acontecendo coisa ruim comigo. Faça isso mesmo. Faça isso mesmo. Não tente a Deus. E não tente nunca passar na cara de Deus o problema que você está vivendo. Tem muito crente que se diz crente, mas não sabe ser crente, que quer passar na cara de Jesus. Eu te sirvo, eu tomo culto, eu leio a Bíblia, mas eu só vivo liso, desempregado, cheio de problemas, cheio de doença. Cristo sabe o que você está vivendo. Ele sabe dos seus problemas. Não precisa você estar lembrando para Ele o que você está passando. Não precisa. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo. Apenas confie, tenha fé e diga: Senhor, em tuas mãos eu entrego a minha vida, a minha casa, a minha família. Em tuas mãos eu entrego o meu amor, Senhor Jesus. Estejamos protegidos durante a semana inteira, irmão. Que essa semana seja boa, que nós possamos frutificar, que nós possamos ter um bom êxito em nossos trabalhos, em nossa casa, na nossa família, aonde quer que nós colocamos os nossos pés, que nós sejamos abençoados e possamos também abençoar as pessoas, aquelas que convivem com a gente, aquelas que nós possamos ver, que nós tenhamos sempre uma palavra sábia, inteligente, uma palavra de amor, uma palavra de confiança, de carinho e de conforto em nossa língua para passar para as pessoas, Senhor. Nos reveste com o Teu poder, Cristo. Nós estamos aqui revestindo-nos com, Senhor, com o Teu poder, não é? Com o Teu poder. Paulo dizia que nós devemos estar preparados para o combate, que nós devemos estar vestidos da couraça da justiça, com o capacete, com a espada na mão, e é isso que nós viemos buscar hoje, Jesus de Nazaré. E eu tenho certeza que no próximo encontro nós vamos estar aqui novamente, felizes e agradecidos por estarmos fazendo parte do Teu santo corpo, Jesus de Nazaré, que é a Tua igreja. Amém, aleluia, irmãos. Vamos orar pelas ofertas. Quem trouxe oferta, bote na sua mão. Quem trouxe oferta, no dízimo, bote na sua mão e vamos orar. Bote na sua mão direita. Vamos orar. A direita, sempre a direita. A direita como as ovelhas. Envelope de missão, alguém trouxe? Envelope de missão, fruta de missão. Quem trouxe? Vamos estender as mãos. Vamos agradecer. Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade. Te agradecemos por estarmos colaborando com a Tua obra aqui nesta terra, Senhor. Frutifica, multiplica, Senhor,
aquilo que nós fazemos e que nós ganhamos dignamente com o suor do nosso trabalho. Nós te agradecemos em nome do teu Filho, Jesus de Nazaré, aquele que vive e reina na tua glória para todos sempre. Amém. Vamos estender as mãos para as nossas casas e orar pelo nosso caminho. Deus Todo-Poderoso, por confiar em Ti, Senhor, é que nós vamos sair daqui tranquilos, livres, leves, seremos conduzidos às nossas casas, aos nossos lares, pelo Teu Espírito Santo. Te agradecemos pela oportunidade, por mais essa noite, pelo dom da vida, pelo Teu Santo Senhor, Santo Espírito, que nos acompanha, hoje e agora, para todos sempre. Amém. Oração, terça de manhã, terça de manhã, 8 horas. Quinta-feira também, oração de 8 às 9. Quarta-feira, culto, 7h30. Sexta-feira, culto, 7h30. Sábado à noite. Sábado à noite, escola bíblica. E domingo, 7 horas, culto novamente aqui na igreja. Culto da família, próximo sábado. Traga mais um membro da sua família para fazer parte, para vir participar. Amém? Boa noite, muito obrigado. Vamos com Deus, Senhor.